O Aziz, como vocês viram, perdeu a linha. Ele quis cobrar a Marina Silva por conta de um licenciamento ambiental, mas a maneira como ele pesou, a maneira como ele falou, será que ele faria a mesma coisa se não fosse Marina Silva, se fosse o Carlos Mink, se fosse um homem como ministro do Meio Ambiente, Noblar? O que você acha? Eu acho que ele faria diferente. A questão é que isso é um bando de senadores, eu não estou dizendo todos, porque nem todos falaram, claro. Os senadores que apareceram aí e que participaram, querendo ou não, dessa emboscada à Marina Silva, são senadores claramente misóginos, que não respeitam a mulher, seja qual for a mulher. A Marina, inclusive, disse depois, e com razão, o seguinte: eu não estava aqui como mulher, eu estava aqui como ministra do Meio Ambiente. Claro que ela poderia estar ali como ministra, como acha que estava, e estava, ou ela poderia estar ali apenas como mulher convocada para debater um determinado assunto, que era a construção de obras, de estradas que estão pela metade ainda, porque ameaçam ou não o meio ambiente, e foi para isso que ela foi convidada. Convidada, veja o que eu estou dizendo. Porque quando a pessoa é convocada, ela é obrigada a ir. Como convidada, ela vai se quiser. Marina foi porque quis ir e porque achava relevante participar de um debate com senadores, numa comissão importante como essa da infraestrutura. Não teve medo de ir, mesmo sabendo que o clima ali poderia pesar contra ela, como pesou. Mas ela fez questão de comparecer espontaneamente. Tinham até sugerido para ela, não, só vá como se for convocada. E como convocada, a senhora pode ir com um habeas corpus para responder as perguntas que a senhora queira. Ela nem admitiu isso. Que é isso? Não, eu sou uma ministra, eu tenho um papel a desempenhar publicamente, eu vou a partir de um convite, não precisa de uma convocação. E aí ela foi, e o Aziz começou no vídeo, quer dizer, pelo menos no vídeo que a TV Senado pôs à disposição de quem quisesse, ele começou de uma forma grosseira, baixa, ridícula, dizendo que a Marina só apresenta dados falsos, que é por isso que, ao apresentar os dados falsos, ela trunca a construção de obras que são indispensáveis para o desenvolvimento da Amazônia. Não estou entrando no mérito se essas obras são indispensáveis, se a Marina está certa ou errada. Não é ela pessoalmente que diz, olha, essa estrada aqui pode degradar o meio ambiente. Tem toda uma estrutura no ministério dela, tem mais o IBAMA, tem tudo para dizer, para estudar aquilo ali meticulosamente, de dizer isso é complicado, não é complicado, para compensar isso, nós temos que fazer aquilo. Então, ela foi com essa disposição de conversar, de debater, que ela sempre teve. Ela não foge dessas situações, ela é uma mulher de coragem e uma mulher respeitada no mundo inteiro. E foi desrespeitada no Congresso Nacional, que, por sinal, na semana passada no Senado, e se passou no Senado, vai passar na Câmara, que é pior do que o Senado, derrubou lá uma legislação de proteção ao meio ambiente, que é como se você abrisse as porteiras para que a manada não, a boiada passasse. E a boiada passa, agora com muito mais facilidade. Ninguém está muito preocupado com essa coisa do meio ambiente. A Marina é a principal, vamos dizer, padroeira, protetora do meio ambiente nesse país. Da outra vez, ela deixou o governo Lula por uma divergência com o próprio Lula. O Lula debochou da Marina naquele governo anterior por exigências que o Ministério do Meio Ambiente estava fazendo, mas ela voltou agora, apoiou a reeleição de Lula. É uma pessoa reconhecida por todas as autoridades mundiais nessa área. E, e novamente está se vendo aí com esse problema. O governo mesmo não a defende. Saiu hoje a defendê-la
através da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, a Janja, A a Janja. Janja saiu defendendo. Já que você, peraí, Eu, já que você falou em Janja, deixa eu ler e você continua. A Janja falou assim, ó, sua bravura nos inspira e sua trajetória nos orgulha imensamente. Uma mulher reconhecida mundialmente por sua atuação com relação à preservação ambiental, jamais se curvará a um bando de misóginos que não tem a decência de encarar uma ministra da sua grandeza, afirmou a Janja no Instagram, Ricardo Noblar. Agora continua. pois é, agora, essa reação do governo de defesa da ministra Marina só aconteceu com algum atraso. Aliás, tudo nesse governo só acontece com algum atraso. E porque as televisões, os canais na internet estavam todos cobrando, olha, tá lá a Marina num sufoco, sendo ironizada, debochada, agredida, porque a expressão é essa, e o governo não se manifesta, e a bancada do governo nessa comissão, ou não compareceu à audiência, ou simplesmente se calou, porque você teve poucas vozes ali. Teve a do Rogério, como é Rogério Correia, do Rogério Correia, que é o líder do governo, é do PT no do Senado. PT. Do PT no Senado, que defendeu. O Jacques Wagner, que é o líder do governo, passou lá, mas foi embora. Talvez não tenha assistido nesses momentos mais aflitivos, mais aflitos, mais rudes dos senadores com a Marina. E uma outra voz ali se manifestou a favor da Marina na hora da confusão estabelecida. Mas é muito pouco e é com atraso. Sempre o governo está a reboque disso. Rogério Correia, não, desculpa. Rogério Carvalho, que é o senador pelo Rogério segundo. Carvalho, O Correia Rogério é o Carvalho. deputado por Minas Gerais do PT também. Teve o Jacques Wagner, teve Elisiane Gama, senadora, também que ficou do lado da Marina, e Rogério Carvalho. De fato, quase ninguém. Tem gente achando que essa situação, por mais que a Marina tenha saído maior do que o Senado, a repercussão ruim é para o Senado, não é para a Marina, para ela é positiva. Agora, ela mostrou, de certa maneira, isolamento. É o que estão dizendo. Você acha que é isso? Ela a impressão que se tem, e que eu tenho também, é de que a Marina está dentro do governo por um compromisso que ela tem de defender as causas que ela acha que devem ser defendidas, principalmente a do meio ambiente, a da preservação do meio ambiente, que ninguém aqui fora leva muito a sério, não, entendeu? Todo mundo acha que não, sei lá, depois isso não vai acontecer, esse fim de mundo não vai acontecer. A não ser depois que eu morrer, sim, mas depois que você morrer, você tem seus filhos, você tem seus netos, você tem seus bisnetos, todos eles precisarão sobreviver num mundo muito mais devastado do que já está. Mas voltando à Marina, então eu acho que ela está meio solitária dentro do governo. Eu acho claramente. Eu acho que não tem muita gente. Todo mundo acha que ela é um símbolo, que como símbolo deve ser preservada, que é importante para a imagem do Brasil, mas ainda perto de eventos tão importantes como os eventos que o Brasil vai sediar, e que virão autoridades do mundo inteiro, mas é ali, é Marina. Ou então, isso é coisa da Marina. E a Marina continua intransigente. Todos os profetas passaram por situações dessas. A Marina Silva estava tentando falar, ele corta o microfone, ela vai, que é uma mulher submissa, e aí ele diz que é para ela se colocar no lugar dela. Não só eles são grosseiros e estúpidos, a ponto de provocar a Marina, e provocá-la a ponto dela abandonar a sessão, mas não só isso, eles ainda ameaçam com convocação. Agora não vai ser convite, agora vai ser convocação. E a Marina Silva não está nem aí. Ela já disse que pode convocar, que ela vive sendo convocada, de convocação você é obrigado aí, e ela irá e falará e dará as explicações e não vai se furtar ao embate, como fez hoje, Ricardo Noblar. A Marina disse algumas Eu coisas, eu que gostaria de mesmo assim repetir. Teve um momento
em que o Marcos Rogério disse exatamente para ela: me respeite, ministra, e se ponha no seu lugar. Foi um momento, talvez, de maior grosseria, mas não foi o único. Teve um momento em que o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, PSDB, esse partido que tem aquele símbolo dos tucanos e que está desaparecendo, vai ter que se fundir com outros pequenos partidos para ver se Cidadania. sobrevive. Teve um momento em que o Plínio Valério disse: a mulher merece respeito e a ministra não. Como se fosse possível separar a mulher da ministra e a ministra da mulher. Quer dizer, a mulher merece respeito, mas a ministra não. Como a ministra não merece respeito? Todo mundo que vai ali e que se dispõe a falar diante de senadores, todo mundo merece respeito. Não é assim que se trata uma pessoa que vai ali. Se talvez não fosse uma mulher, eles respeitassem mais. Mas eles são misóginos, como a Janja diz. Tem um momento em que a Marina diz: sou uma mulher de luta e de paz, mas nunca vou abrir mão da luta. Não é pelo fato de eu ser mulher que vou deixar as pessoas atribuírem a mim coisas que eu não disse. E, finalmente, tem uma outra fase da Marina que eu acho lapidar. Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso. E só para fechar aqui esses comentários da gente, se é que já dá para fechá-los, eu acho que a frase mais marcante de tudo isso, dita pela Marina, foi uma que ela sintetizou da seguinte maneira: meu lugar é o lugar onde toda mulher deve estar. Vou repetir. Meu lugar é o lugar onde toda mulher deve estar. E a mulher deve estar em todos os lugares e onde queiram estar. Aí sou eu que complemento. Claro, claro. E Entendeu? olha, é só para lembrar, o senador Marcos Rogério, ele começa a ascensão dele no Senado quando ele é indicado pelo Jair Bolsonaro em 2020, na época sem partido, para o cargo de vice-líder do governo. Então, ele tem, claro, um pé, um braço, um corpo inteiro fincado ali no bolsonarismo. É um bolsonarista e, como tal, tá aí se comportando como sexista. Ele diz: não sou sexista, se põe em seu lugar. É um gênio, né? Não sou sexista, cala a boca. Só faltou isso. Mas, enfim, não sou sexista, se põe em seu lugar. Ele conseguiu colocar meio que na mesma frase: não sou sexista, e a sentença se põe em seu lugar. Para Marina Silva, foi realmente medonho, um mico, vergonhoso o que aconteceu, e claro, a gente está esperando uma defesa enfática do governo, né? A senhora também, a senhora é dessa região, eu sou dessa região. A senhora conhece essa região tão bem quanto eu. Obrigado, então Omar. a senhora não me fale. 6 mortes, ótimo. A senhora está falando que Obrigado. viu 6 pessoas Mas morrer. Eu vi 15 eu sou milhas. livre pra Obrigado, falar. obrigado, senador Omar. Com Eu a não tô palavra, o contra- senador Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que pessoas... A senhora, a televisão está lhe ouvindo. Meia dúzia de comentaristas para falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas... nego pago aí pra... nos julgando. Vamos seguir a lista. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe Vai, julgando. com certeza. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a sua Pela sua intransigência. responsabilidade de Não cada enche, meu um não. que Não faça votou isso. aqui. Não faça isso. Cada um que votou aqui. Faça Cada um que votou aqui assuma A sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois nos outros. faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta coisa. Fique tranquilo. da comissão. Ô, Senador ministro. Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura.
jura que o Chico senhor não Rodrigues. se importou com ela? Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Não, Silva. eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente, Com todo respeito, ministro. senhor Eu presidente, gostaria que eu fosse, eu não sou. senhor presidente, Eu vou falar. Me respeite, Eu ministro. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que senhor falar presidente, da minha Me respeite, educação. ministro. Sinceramente. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, presidente! não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministro de Estado. Que desrespeito Ministro é de esse Estado. com a, senador, com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a Que esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, de Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me Não, perdoe. senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito, permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo que é... Estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador, Responsabilidade minha. Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência, De alguém. Ministra Marina Silva. Sem dizer que votou por vingança. Quem ganha o voto do povo tem que assumir a Ministra Marina Silva. pelas decisões Vossa Excelência que quiser toma. continuar fazendo discurso, não vão trazer. Pois não, senador Chico Rodrigues. presidente, Não tem problema, é isso que eu disse pro senhor. Eu não me preocupo com as Acho que nós vamos fazer mais uma audiência aqui, Não me preocupo. Vamos fazer mais uma audiência para a gente continuar o debate aqui por mais tempo. À vontade. Não, da próxima vez não vai ser audiência e nem convite. Vai ser Vamos fazer a convocação. Bora, senador Chico Pode Rodrigues. convocar, não tem problema. Que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou O falando senhor com a está ministra. falando com as duas coisas. Porque e o a senhor mulher disse- merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos A assegurar. mulher merece respeito. Vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que, que o senhor não me respeita por como favor, ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu queria vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. Quem Vamos. O senhor que Presidente, disse Eu vou que queria pedir, me eu vou pedir ao enforcar. plenário. Presidente, O uma senhor questão que de disse ordem, que presidente. queria me enforcar. Não é Foi vitimizar, o não. senhor Peraí. que disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir. Uma questão de ordem, Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem, Deixa eu fazer. Me permita, não vamos polemizar mais não. Deixa eu fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo. Já disse que queria me enforcar. Agora Ô, que não me ministra Marina. disse, o senhor disse. Ministra, vamos colaborar todos. Vamos ter todos espírito colaborativo. Agora, se eu dissesse que não respeito Ministro. o senhor, como o senhor reagiria? Ministra, Eu respeito o senhor. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Questão de Rogério, ordem. líder Rogério. Não, por favor. Deixa eu lhe fazer um apelo. Não, mas deixa eu pedir fazer a minha Eu posso questão de assegurar a palavra, Vossa Excelência, mas eu acho que não vai. Não, mas eu eu quero- queria fazer um apelo a todos os senadores. Ai. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores. Eu sei que esse tema é um tema que desperta, obviamente, posições das mais diversas possíveis. E nós já estamos caminhando, né, para a reta final dos senadores inscritos. Vamos tentar manter um ambiente de urbanidade, de respeito. Posições firmes são naturais do parlamento, né? Não se pode confundir posições firmes, né, com ofensas pessoais, com ataques Por isso que eu pessoais, separei. mas de lado a lado. Não se pode ter Presidente, nem eu de um quero lado fazer uma nem do questão de outro. ordem, presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra para a questão de ordem, senador Rogério. Primeiro, presidente, eu acho que o debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso não cabe num debate institucional. Por favor, num debate Sem manifestações, por favor. Num debate institucional, que é o que está sendo feito aqui. Como também não cabe as ilações sobre quem é governo e quem não é governo. Aqui,
As pessoas não podem ser definidas pela sua posição e sim pela condição de senador. Então eu queria recolocar essas duas questões que elas são fundamentais. E que, se não houver respeito do senador, eu vou pedir que a ministra se retire por falta de respeito. Deixa eu explicar para Obrigado, senador líder Rogério. Agradeço Vossa Excelência, peço ao conjunto dos senadores, mas eu vou pedir novamente. Respeito de parte a parte. Rogério Carvalho, de parte a parte. Cabe aos Quem é senadores que eu respeitar. desrespeitei? Eu não quero voltar, ninguém, senadora, ministra, eu não quero voltar ao tema. Olha, o eu não senador quero. já disse que Eu não sente quero. vontade de me enforcar numa Senador, outra vez. mas Vossa Excelência está provocando novamente. Eu não estou provocando. Ele é que disse que não me respeita. Eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência agora há pouco me atribuiu a pecha de apoiador de ditador. Não é para isso, ministra. Vossa Excelência disse agora há pouco. Se isso não é ofensa, se isso não é. Então, eu estou apenas pedindo, senador Plínio, por favor, eu vou apenas restabelecer a ordem para darmos sequência. Cada um dos senadores terão a palavra. Então, cada um dos senadores. Convidada como ministra. Cada um dos senadores. Como eu estou convidada como ministra. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Cada um dos. Porque eu fui convidada como ministra. Cada um dos. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência. Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não convidaram vou, como não vou ministro. pedir desculpa. Não Se foi Vossa Excelência. como mulher. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O dever da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Se me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora. por ser mulher. A senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou psicopata. A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata. Está com medo de mim? Eu vou Com medo de pedir. mim, ministra? Está Não, com medo? O senhor se denunciou. Tá com Eu medo de mim, ministra? A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente.